Então vamos à atividade 8, Caderno do Aluno, volume 2, primeira série do ensino médio, funções. Essa atividade 8, ele pede o seguinte, né? Observe o gráfico construído na questão anterior e responda. Então nós temos aqui o gráfico que nós construímos na atividade 7. Nós construímos esse gráfico através desse conjunto de pontos, e o gráfico é referente à função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Ele pede o seguinte no item A: descreva o que você observou em relação ao ponto 0 e menos 3. Qual é o ponto 0 e menos 3? O ponto 0 e menos 3 é esse ponto aqui, ó, aonde a parábola intercepta o eixo y, tá? Então, esse ponto 0 e menos 3, tá? Esse menos 3 do y é esse valor aqui, ó, é o C. Inclusive, ele traz ali, ó, note que f de 0 é igual a C. Ou seja, quando o x for 0, quando eu substituir o x nessa função aqui, ó, calcular o f de 0, nós vamos ficar com 0 ao quadrado dá 0, menos 2 vezes 0 dá 0, nós vamos ficar só com o menos 3, tá? Então, o que a gente observa em relação a esse ponto? Este é o ponto em que o gráfico intercepta o eixo y. No item B, ele diz o seguinte: descreva o que você observou em relação aos pontos menos 1 e 0, 3 e 0. Então, o ponto menos 1 e 0 é este ponto aqui, ó. O x vale menos 1 e y vale 0. E o ponto 3 e 0 é este ponto aqui. O x vale 3 e y vale 0. Então, observe que esses são os pontos em que o gráfico intercepta o eixo x. Então, esses pontos aqui, eles são chamados de zeros da função, ou as raízes da função. Note que, se eu pegar a função, nós temos a função ali, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Encontrar os zeros da função significa quais são os valores de x que tornam y zero. Então, eu igualo essa sentencinha aqui, ó, a zero. Então, nós vamos ficar assim, ó, que x ao quadrado menos 2x menos 3 é igual a zero. Então, aqui nós temos uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau, uma equação completa, né? Que vocês podem resolver ela através do delta, né? Podem determinar o delta aqui. Quem que é o delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Substituindo aqui, vocês vão determinar o delta igual a 16. Encontrando o delta, vocês joguem na fórmula de Bhaskara. Quem que é a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos o b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, substituindo aqui e fazendo as operações, vocês vão encontrar um x' igual a menos 1 e um x duas linhas, um x2, né, igual a 3. Então, esses dois valores representam o quê? Os zeros da função. Então, ele pede ali, descreva o que você observou em relação aos pontos menos 1 e 0 e 3 e 0. Então, vamos escrever.
Então, são os pontos do gráfico que interceptam o eixo x. São chamados de raízes ou zeros da função. O item C. Descreva o que você observou em relação aos pontos -3 e 12 e 5 e 12. Bom, esses dois pontos nós não vamos fazer porque eles não aparecem aqui na nossa figura, tá? Vamos observar entre os pontos -2 e 5. Então, o x vale -2 e o y vale 5, que é esse ponto aqui. E o ponto 4 e 5, o x vale 4 e y vale 5, que é este outro ponto aqui. E vamos comparar também o ponto -1 e 0 e 3 e 0. Então, -1 e 0 é este ponto aqui, 3 e 0, este ponto aqui. Então, vamos observar o que ocorre com eles também. E os pontos 0 e -3, que é esse ponto, e 2 e -3, que é este ponto aqui. Então, destacando eles aqui para a gente poder visualizar. Ali embaixo ele dá uma dica, né? Note que a parábola é simétrica e o eixo de simetria da parábola é uma reta vertical. Bom, vou acrescentar mais um pouquinho. O eixo de simetria da parábola é uma reta vertical e que passa pelo vértice da parábola. O que é o vértice da parábola? Neste caso aqui, é o menor valor que y assume, porque a concavidade dela está voltada para cima. Se fosse voltada para baixo, seria o maior valor que y assume. Então, é uma reta que passa, uma reta vertical, que passa, então, por esse ponto. Então, isso aqui é um eixo de simetria. É como se fosse um espelho colocado aí. Tá? Bom, então, observe que, fazendo a comparação entre os dois primeiros pontos ali, os -2 e 5 e 4 e 5, nesse pontinho aqui e este pontinho aqui, nesses dois aqui. Observe que a distância deste ponto até o eixo de simetria, essa distância aqui é igual a essa distância aqui, São 3 casas, né? 3 unidades. Então eu digo que este ponto é simétrico a este ponto. A mesma coisa vai acontecer com o ponto -1 e 0 e 3 e 0. Note que este ponto é simétrico a esse ponto. Tem 2 unidades, a distância deste ponto até o eixo de simetria são 2 unidades. A mesma coisa ocorre com este aqui. Aqui embaixo também, o ponto 0 e -3 também é simétrico ao ponto 2 e -3, né? Que é este ponto aqui, Note que, está a uma distância do eixo de simetria, esse aqui está a uma distância do eixo de simetria. Isto acontece com qualquer outro ponto da nossa parábola. Se eu pegar este ponto aqui, e este ponto aqui, eles também são o quê? Eles também são simétricos, tá? Então, eles são simétricos a um eixo de simetria. E esse eixo de simetria passa pelo vértice da parábola. Então, vamos escrever o que você observou em relação a esses pontos. Então, nós podemos escrever assim, Então, os pontos citados 2 a 2 são simétricos em relação ao eixo de simetria. E o eixo de simetria é uma reta vertical que passa pelo vértice da parábola.
O item D, ele pede assim, descreva o que você observou em relação ao ponto 1 e 4. Não é em relação ao ponto 1 e 4, tá? É em relação ao ponto 1 e menos 4 que ele quer que vocês observem. Quem é esse ponto 1 e menos 4? É este pontinho aqui, tá? É este ponto. E o que você percebe? É possível perceber que este ponto é o menor valor para y. Tá? Esse ponto também é chamado então de vértice da parábola. Então podemos escrever que é o ponto de menor valor para y. Ele é chamado de vértice da parábola. Bem, vamos fazer a leitura, de algumas observações dessa nota aí que ele coloca para nós, Bom, ele diz aí: o vértice da parábola situa-se no eixo de simetria, Então, nós fizemos nos itens anteriores aí, no item C, nós falamos sobre o que é o eixo de simetria, Então, uma reta vertical que passa pelo vértice da parábola. O vértice é também conhecido como ponto de máximo quando a concavidade da parábola está voltada para baixo, ou seja, quando o A for negativo. Quando o A for negativo, a parábola apresenta a concavidade voltada para baixo. Então, o vértice, esse ponto aqui, ele é chamado de ponto de máximo. O vértice é também conhecido como ponto de mínimo quando a concavidade da parábola está voltada para cima. Isso acontece quando o A for maior do que zero, que é nesse caso aqui, Nesse caso, esse ponto aqui, ele é chamado então de ponto de mínimo. A abscissa, ou seja, a abscissa é o x, O x do vértice é o ponto médio do segmento determinado pelas raízes da função. O que é raízes da função? São os zeros, Então, quem são os zeros dessa função? É o menos 1 e o 3, Se você pegar a nossa funçãozinha aqui, x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero, você vai encontrar como raízes menos 1 e 3. Então, fazendo a média, encontrando o ponto médio desse segmento aqui, ponto médio vai ser aqui, Então, essa é a abscissa do vértice. Então, a abscissa do vértice é o ponto médio do segmento determinado pelas raízes da função. Bem, se a função f de x igual a zero tiver apenas uma raiz real, a abscissa do vértice será a própria raiz. Ou seja, quando ela tiver apenas uma raiz, o nosso gráfico vai apenas tocar o eixo x. Então, ele vai fazer só isso aqui, Se tiver apenas uma raiz e o A for positivo, vai ser desse jeito. Se ele tiver apenas uma raiz e o A for negativo, ele vai fazer isso aqui, Concavidade voltada para baixo e apenas toca o eixo x em um único ponto. Mesmo no caso da equação do segundo grau não ter raízes, quando que a equação do segundo grau não tem raízes? Quando delta for negativo. Podemos calcular diretamente as coordenadas do vértice da parábola da seguinte forma. Então, as coordenadas do vértice, nós podemos encontrar fazendo assim, Você tem a funçãozinha, você tem lá, f de x igual, a nossa aqui é x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, as coordenadas do vértice
tá? O x do vértice é menos b sobre 2a. E quem é o b? O b é quem está multiplicando o x. No nosso caso aqui é menos 2. E o a é quem está multiplicando o x ao quadrado. No caso aqui é igual a 1. Então o x do vértice você encontra com essa fórmula aqui, ó, menos b sobre 2a. E o y do vértice você determina através dessa fórmula aqui, ó, menos o delta dividido por 4a. E quem é o delta? O delta é b ao quadrado menos 4ac, tá? Então, esta é a formulinha para se determinar as coordenadas do vértice.